boa noite. Boa noite. Lembrando, quem tiver com o celular, colocar no vibra ou modo avião, para ele não tocar, tá bom? Ajuda bastante. Então vamos lá. Vamos relaxar. Como vocês passaram de Natal, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá, vamos relaxar, fechar nossos olhos. Eu vou fazer uma oração para iniciar a nossa preleção de hoje. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. Ó Senhor, sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão da luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Essa oração é psicografada por Chico e pelo Espírito Amaral Ornelas. Que assim seja e assim, graças a Deus. Eu vou fazer hoje a minha preleção, ela chama retrospectiva, um pouco diferente. Mas antes de falar algumas coisas referente ao nosso ano de 2023, vamos imaginar uma tela na nossa frente. Cada um tem a sua tela. Vamos olhar para essa tela e eu vou trazer para vocês 10 conselhos que nós recebemos antes de reencarnar, só para a gente lembrar. Aí depois essa tela vai ser muito útil depois no restante da preleção. O primeiro conselho que foi dado a nós antes da gente reencarnar: você receberá um corpo, poderá amá-lo ou odiá-lo, mas ele será todo seu o tempo todo. Você aprenderá lições. Você está matriculado numa escola informal de tempo integral chamada vida. A cada dia terá a oportunidade de aprender lições. Você poderá amá-las ou considerá-las idiotas ou irrelevantes. Terceiro conselho: não há erros, apenas lições. O crescimento é um processo de ensaio e erro, de experimentação. Os experimentos mal sucedidos são parte do processo, assim como experimentos que, em última análise, funcionam. Quarto conselho: cada lição é repetida até ser aprendida. Ela será apresentada a você sob várias formas. Quando você a tiver aprendido, passará para a próxima. Quinto conselho: aprender lições é uma tarefa sem fim. Não há nenhuma parte da vida que não contenha lições. Se você está vivo, há lições a serem aprendidas e ensinadas. Sexto: lá será melhor que aqui, quando o seu lá se tornar um aqui.
você simplesmente terá um outro lar que novamente parecerá melhor que aqui. 7. Os outros são apenas espelhos de você. Você não pode amar ou odiar alguma coisa em outra pessoa, a menos que ela reflita algo que você ame ou deteste em você mesmo. 8. O que você faz da sua vida é problema seu. Você tem todas as ferramentas e recursos do que precisa. O que você faz com eles não é da conta de ninguém. A escolha é sua. 9. As respostas para as questões da vida estão dentro de você. Você só precisa olhar, ouvir e confiar. 10. Você se esquecerá de tudo isso e ainda assim você se lembrará. Então nós recebemos todos esses recados. O caminho espiritual não é uma linha reta, é um espiral. Você continuamente volta às coisas que você pensava que havia entendido e percebe verdades ainda mais profundas. Vamos então imaginar essa tela na nossa frente. Imediatamente comecem a imaginar, a pensar alguns flashes que aconteceram no ano de 2023, que marcou a sua vida este ano. Então comecem a pensar que no decorrer da pré-eleição nós vamos usar muito essas imagens. O que você está vendo nessas imagens? Aí começa lá a pensar. Você agradeceu mais ou reclamou mais este ano? O ato de agradecer afeta positivamente a nossa frequência. Então, se eu agradeci mais, mesmo com aqueles dias não tão bons, soube tirar um aprendizado, virar a página e seguir para a próxima lição. Você que faz a sua energia. E ainda assim, mesmo tendo coisas boas que aconteceram no nosso ano, a gente ainda costuma reclamar, se a gente parar para pensar, reclamar mais do que agradecer. Então, todos, sem exceção, passam por problemas. Não existe uma vida perfeita. Só precisamos procurar caminhos mais leves para lidar com os nossos períodos difíceis. A vida, ela é como uma montanha russa. E se agora o seu ano ele não foi do jeito que você desejou, amanhã ou depois as coisas vão melhorar novamente. E aí pode ter de novo as coisas ruins, depois vai melhorar. Então é essa nossa montanha russa que acontece e vai continuar acontecendo no ano que está por vir. Nós não podemos nos iludir que tudo vai ser maravilhoso, mas, como disse, depende de nós é que fazemos a nossa energia. Aí, fazendo uma retrospectiva, esse ano, para quem frequentou aqui o centro e o Cine Fabiano, desde o início do ano até hoje, que será a última terça de palestra para o início do ano que vem, aprendeu muita coisa, teve muito aprendizado, teve muitas lições. Será que nós colocamos alguma coisa em prática? Então eu vou relembrar com vocês alguns temas, quer dizer, todos, vamos lá. Cuide do seu interior, o evangelho no lar, humanismo, um salto na evolução, o homem do bem, alegria de viver, as dimensões da casa espírita, o espiritismo, a ingratidão dos filhos e os laços de família, Brasil, coração do mundo, oração de São Francisco, emancipação da alma, dores da alma,
Você está onde se coloca? A fé transborda montanhas. O estado de transcendência. Não se abandone. Compromisso com a consciência. Paciência. Mediunidade e família. Obsessão. Aceita a correção. Anjos ou protetores. O amor e o dever. Cuidando do seu espiritual. Causa e efeito. Libertação pelo perdão. Os tutelados de Maria, a importância da sua vida, magnetismo e espiritismo, felicidade, caridade, reencarnar ou renascer, tempestades da vida, sua vida vale ouro, amor ao próximo, perdão e oração. Quem é você para você? Causas atuais das aflições. Não julgueis. Aniversário do Cristo e hoje mais uma lição. Se você não mudar, nada muda, que o Felipe vai falar daqui a pouco com vocês. Então foram muitas lições, muitos aprendizados. Então, um pouquinho de tudo que foi falado aqui durante um ano, dá para a gente colocar em prática, com certeza. Foram muitos ensinamentos. Aí, a gente para pensar na vida da gente, né? As coincidências da vida que nos apresentam pessoas... Ai não, desculpa, falei rápido. É tão bonito ver o seu caminho, o quanto você se transformou e cresceu. Se você sabe tudo que você já viveu para ter chegado até aqui, orgulhe-se da tua história. 2023 mostrou a sua força e a sua perseverança. Você consegue enxergar? Então, olhando lá para aquela tela, você consegue enxergar tudo que você venceu, mesmo tendo os obstáculos, as dores? Nós estamos aqui hoje. Já é uma vitória, porque muitos não conseguiram chegar até o final do ano. Muitas famílias tiveram perdas. Muitas famílias tiveram notícias antes de Natal, que é onde nós reunimos a família, para ter aquele amor fraterno. Tiveram notícias de familiares que estão com uma doença. Então, assim, nós estamos aqui, então nós temos muito mais a agradecer do que a reclamar. Pensando nessas pessoas que tiveram essas dores antes do final do ano. Não menospreze um tempo que te fez acordar para tanta coisa. Agradeça a si mesmo por não ter desistido todas as vezes que a vida te apertou. Sinta-se vitorioso em continuar a celebrar a vida, mesmo em meio a tantos desafios. Leve com você apenas os aprendizados. Tudo que te podou te permitirá crescer mais forte. Mova-se no que indica o coração. Todos os seus esforços trarão o que você merece. Deus está vendo tudo. E aí, nós sabemos que a mudança do ano, porque muitas pessoas pensam assim, vai mudar o ano, vai ser tudo diferente. E isso não é verdade. Não vai ser tudo diferente. Nós vamos só mudar uma data para outra. Porque quem faz o diferente, como eu já disse, somos nós, não é? Então, se você acha que não ganhou presente este ano, pensa de novo, vamos refletir. Tem alguns presentes que a vida nos dá de graça e a gente nem percebe. Tipo, o coração. Ele bate dentro do seu peito sem que você perceba, incansável, sem pedir nada em troca. Você está tocando a sua vida, preocupado com outras coisas. E ele está lá, batendo dia e noite, de graça, por você.
vários presentes que a vida nos dá e a gente nem percebe, a gente reclama. As coincidências da vida que nos apresentam pessoas que, por alguma razão, foram gentis com você. Gente que nos ajudou sem pedir nada em troca. Gente que talvez a gente nem agradeceu. Tem muitos presentes que a vida nos dá de graça, como um ano novo. Quando a gente está cansado, não aguenta mais, quando a gente está sem energia, vem um ano bem novinho, recarregando nossa bateria, dando uma esperança inexplicável de que as coisas vão melhorar. Tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Alguma coisa muda dentro da gente, de um dia para o outro, da noite do dia 31 ao dia 1º. Então vamos lá refletir. Mais um presente de graça que a vida nos dá, porque estamos vivos, estamos aqui. Nós conseguimos passar por tudo que eu falei anteriormente, todos os problemas, todas as dores, os choros, as risadas, as alegrias, tudo. O nascimento de alguma criança, mesmo a morte. Mesmo a morte, quando ela vem, ela nos ensina para algo melhor. Porque a gente começa a analisar aquela pessoa que se foi. Cortando um pouquinho isso que eu estou falando, eu li um texto no Natal que diz assim, chama Cadeiras Vazias. Então, assim, se a gente parar para pensar, o ano que nós tivemos, muitas famílias tiveram cadeiras vazias dentro de casa, dentro da família, que são as que se foram. E aí, a gente para refletir, para pensar, e a gente continua reclamando. E assim, a gente percebe que não é um ano não é um ano novo, é o ano que a gente transforma ele novo. Essa virada de ano, nós é que mudamos ele. Nós recebemos ele de presente, mas nós é que mudamos, depende de nós, da nossa energia. O mapa da nossa existência está dentro de nós. Está ali. É só a gente pegar e desvendar ali, olhar o mapinha, e aí quando vier algum problema no ano que vem, alguma situação, a gente vai lá e tenta resolver, mesmo com dor, mesmo com alegria, com qualquer situação, com qualquer sentimento, tentar resolver isso, porque só depende de nós. E assim, terminando minha pré-lição, que eu já passei 3 minutos, esse texto ele traz para a gente uma reflexão para entender que o feliz ano novo é nós sendo pessoas novas o ano que vem, buscando coisas novas, buscando aprendizados, buscando conhecimentos. As palestras que nós temos aqui ajudam demais para o nosso crescimento, né? Tem as pré-lições, tudo que a gente busca, que edifica, que faz a gente crescer, a nossa alma, o nosso espírito é importante. Então, eu trouxe numa forma de retrospectiva para a gente olhar nesse painel, nesse quadro que nós recebemos todos os anos, que ficam ali registradas todas as nossas imagens, né, de tudo que acontece na vida da gente, para a gente parar num primeiro momento que a gente achar que nós somos, isso foi injusto comigo, reflete, olha essa tela e vê o quanto que a gente recebe, o ano inteirinho, o quanto de coisas maravilhosas nós recebemos, porque nós estamos aqui hoje, tá bom? Obrigado, gente. Agora a palestra para o Felipe.
boa noite a todos. Boa noite. A todos que estão nos assistindo pelo Instagram, boa noite. O pessoal que vai estar assistindo depois, bom dia, boa tarde, boa noite. O tema de hoje é: se você não mudar, nada muda. Mas antes, vamos fazer o nosso momento de introspecção, nos acalmar a nossa mente, o nosso coração. Então vamos fechar os nossos olhos agora, buscar sentir o nosso corpo, a nossa respiração, nos colocar no estado de presença. Vamos visualizar uma luz no nosso coração, não importa a cor. E deixa essa luz crescer, envolver o teu corpo. E conforme essa luz vai crescendo, se permita soltar as preocupações, os pensamentos ruins. Talvez o dia não foi bom, solte essas memórias negativas. Solte tudo aquilo que pesa os teus ombros, o teu peito, coisas que têm causado insônia. Se dê esse momento, esses minutos para você. Solte tudo isso e permita que a espiritualidade aqui presente te preencha com paz, com tranquilidade, com equilíbrio. Deixa essa luz ficar maior que o seu corpo. E permita que a espiritualidade te abençoe, te ilumine. E unidos, façamos a prece que o Cristo nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então o nosso tema é: se você não mudar, nada muda. Vamos começar com uma frase de um sábio do passado, que ele dizia o seguinte: não teremos um ano novo enquanto repetirmos os erros dos anos velhos. Ou seja, não adianta a gente desejar melhores resultados e continuar fazendo a mesma coisa. Todo mundo deseja o melhor para a vida, mas nós necessitamos fazer a parte que nos cabe, pagar o preço, mudar. Não basta apenas reclamar, achar que o outro tem de mudar, que o mundo tem de mudar. A mudança começa dentro de cada um de nós. E para ilustrar, tem um conto oriental japonês que nos fala que havia um jovem que ele tinha uma cabeça dura, ele era difícil a mudança. Certo dia ele viajou para a casa do avô. O avô era aquele senhor ancião, sábio, aquele arquétipo de japonês sábio. E queria transmitir uma mensagem para que o jovem mudasse a maneira de viver. Então contou que havia um vilarejo onde tinha um belo lago, cachoeira, e ao lado da cachoeira existia um bambu muito forte e grande. E devido a isso, era um bambu que se achava que era mais forte que tudo. Mas com o tempo ele começou a observar que os outros bambus, que ficavam mais à distância, eles pareciam mais felizes, porque eles eram flexíveis. Qualquer brisa, qualquer vento que passava, aqueles bambus dançavam. Enquanto ele, qualquer coisa, ele era resistente. Certo dia houve uma grande tempestade, com ventania, o lago transbordou, e o vento estava quase quebrando aquele bambu. E ele se mantinha resistente àquilo, que ele achava que ele tinha de lutar contra a mudança. Até que certo momento ele não aguentou. E antes de quebrar, ele conseguiu se dobrar, se curvou. Ele não gostou, mas ele percebeu que quando ele se dobrava, ele continuava vivo.
ele poderia superar aquela situação. Passada a tempestade, ele se levantou novamente. E a partir daquele momento, ele começou a ser flexível como os demais bambus. O jovem, a partir daquela mensagem simples, ele começou a refletir, percebendo que para viver a vida é necessário ter flexibilidade, aceitar as mudanças. Às vezes relutamos a mudar. Reclamamos das situações, reclamamos das pessoas, mas relutamos as nossas próprias mudanças. Mas como esse jovem, nós necessitamos mudar, porque quando nós resistimos às mudanças, nós estamos caminhando para um local de frustração, de sofrimento. Ter a sabedoria de se adaptar, de aceitar as circunstâncias da vida, nos traz um bem-estar. Não é que nós estaremos ilesos das dificuldades, claro que não, mas vamos passar com mais resiliência, sair mais fortalecidos após as dificuldades. Quando nós pensamos assim no ano novo, sempre quando se aproxima o ano novo, vem acompanhado de promessas, sonhos, desejos. Todo mundo, quase todo mundo é assim, começa a pensar o que eu vou fazer no que vem. Vários planos, mas infelizmente muitas pessoas nem começam os seus planos quando vira o ano. Tem pessoas que realizam nem 1/3 daquilo e permanecem tendo os mesmos padrões de pensamentos, de comportamentos que são completamente opostos àquilo que elas anseiam. Nós devemos buscar lutar contra essas dificuldades que existem dentro de nós, porque às vezes a gente acha que o mundo é o nosso inimigo, que os obsessores é o nosso inimigo, mas o nosso maior inimigo é nós mesmos. Todo dia é você contra você, internamente e externamente. Então, quando nós queremos superar, vencer, primeiramente devemos vencer as nossas sombras, as nossas mazelas. Tem pessoas que elas passam por situações que tem aquele cheiro ruim, elas reclamam, mas como é uma situação meio quentinha, ela permanece naquilo. Então nós precisamos buscar ser condizentes com o que nós desejamos e começar a ir para a ação. Não é fácil ir para a ação, até porque existem várias causas, né? A gente percebe que cada dia mais tem livros de autoajuda falando como sair da procrastinação, como conseguir realizar seus planos. Tem muitos livros assim. É sinal que é uma dor muito frequente na sociedade. E uma das causas é física mesmo. O nosso corpo, em especial o nosso cérebro, ele não foi projetado para gastar energia, ele poupa energia. Nosso cérebro é o nosso inimigo, de certa forma. Ele detesta realizar coisas novas, porque quando ele tem que realizar coisas novas, ele gasta muita energia. Se a gente para pensar, todo santo dia a gente faz sempre as mesmas coisas. Levanta da mesma forma, segue o mesmo ritual, ou vou para o banheiro primeiro, ou me troco de roupa, é sempre as mesmas coisas. A gente vive de forma automatizada. E mesmo assim a gente gasta 20% da nossa energia no cérebro. Então o nosso cérebro ele luta para que a gente não faça coisas novas, para não gastar tanta energia. Então tem essa questão interna, física, que nós precisamos lutar. Tem as partes espirituais e tudo mais, mas devemos ter consciência que existe esses adversários internos que nós precisamos superar. Então as pessoas carregam esse padrão de permanecer em um conhecido ruim do que buscar um desconhecido bom. Então nós precisamos expandir a nossa zona de conforto. Não é sair da zona de conforto, começar a expandir. Se um passo tá bom, comece a dar o segundo passo, para se acostumar aos poucos, para não ir contra o seu corpo físico, contra a sua própria natureza. Então nós precisamos ter sabedoria, como o bambu, para começar a superar, degrau por degrau, as nossas dificuldades, para a nossa evolução em qualquer nível da nossa vida. A gente percebe que tem pessoas que passam anos e até mesmo décadas reclamando do mesmo problema, esperando que a situação desapareça como um passe de mágica, ou esperam que o outro mude. Tem pessoas que estão anos em um ambiente profissional tóxico, ela sofre com aquilo e ela continua. Tem pessoas que estão em um relacionamento afetivo abusivo, continuam naquilo. Ou até mesmo relacionamentos com parentes, com pai ou mãe, bem difícil a situação. Na verdade, nem é difícil, doente. E as pessoas continuam esperando que o chefe ou o superior vai mudar, achando que a equipe vai mudar, achando que o par vai mudar, achando que o pai ou a mãe, depois de 20, 30 anos, vai mudar. E não é assim. Nós precisamos parar de focar tanto fora, começar a focar dentro de nós e buscar questionar o que eu posso mudar, o que eu preciso mudar dentro de mim para mudar a situação.
Esse é o primeiro passo. Porque boa parte das situações, quando nós mudamos de postura, a maneira que nos colocamos perante aquilo, geralmente resolve os problemas. Dependendo como eu me coloco diante do outro, que é um problema, ele começa a se tornar uma pessoa mais amigável comigo. Porque às vezes é porque eu me coloco demais para baixo e aquela pessoa passa por cima de mim. Então, às vezes, só de mudança interna eu consigo mudar o externo. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Às vezes, só mudar não basta. É necessário se afastar. Quando nós pensamos no ambiente profissional tóxico, é claro que a gente vai pensar, como que eu vou sair? Né? Eu tenho contas, eu tenho boletos, eu tenho família para sustentar. Mas se a gente for olhar no mundo lá fora, tem muita gente que continuou lutando até ultrapassar os próprios limites e adoeceu. Quantas pessoas adoeceram devido ao ambiente tóxico do trabalho? Acabou sendo obrigado a sair e o dinheiro começou a ser gasto com remédio e tratamento. Adiantou? Valeu a pena? Não valeu. A mesma coisa do relacionamento abusivo. Tem pessoas que elas mudam, elas começam a buscar ter uma comunicação mais clara para tentar consertar aquilo. Mas às vezes não é possível, porque aquele outro é doente, é um narcisista, é doença. Espiritual, mental, é doença, não vai mudar. A gente vê o feminicídio, né? Está crescendo cada vez mais. Então nós precisamos nos afastar, porque não adianta mudar de postura. Quando a gente parte até para parente, pai e mãe, parece difícil de ouvir isso, mas às vezes é só se afastando. Às vezes a gente acha que não pode se afastar, acha que é pecado. Até o Natal agora, o Natal a gente percebe que tem uma pressão sobre uma família unida e feliz, né? Comercial de margarina, o comercial da ceia da Coca-Cola, tem aquela pressão de ter a família unida. É claro que não existe família perfeita, não existe isso, porque não existe ser humano perfeito. Mas existe família, no caso integrantes da família, que são doentes, que elas adoecem as pessoas. Tem pessoas que depois do Natal, elas saem mal da casa do parente. Ela se sente horrível com aquilo. Mas ela se obriga naquela situação porque a sociedade acaba de alguma maneira obrigando a religião, dependendo da religião. Então tem essa pressão. Nós devemos compreender que não é pecado se afastar. É claro que não estou falando de pessoas difíceis. Estou falando de parente chato, não é isso. Parente chato toda a família tem. Pessoas difíceis todo lugar tem. Estou falando de pessoas doentes. Aquelas pessoas que na parte evolutiva está maldosa. Não vou falar maldosa, está maldosa. Então existe mãe que é assim, existe pai que é assim, existe parente que é assim. E a gente acaba achando que é obrigado a estar com essas pessoas. Por causa da religião, isso ou aquilo, por medo, por culpa, por necessidade de agradar. Não é bem assim que funciona. A religião fala, tem de amar o próximo? Tem, mas ama o próximo como a ti mesmo. Então eu primeiro preciso me amar. Então, se aquele local está me adoecendo, não é me irritando, me adoecendo, eu tenho que me afastar. Eu preciso me amar, porque quando eu me amo, eu me fortaleço, eu posso compartilhar esse amor com quem está aberto para receber esse amor. Também eu não posso empurrar a goela abaixo esse amor das pessoas. Eu tenho de perdoar? É claro que eu tenho de perdoar, mas o perdão não é sobre o outro, é sobre mim. Porque quando eu perdoo, eu fico bem, eu fico leve e sigo a minha vida. Eu perdoando ou não, o outro está nem aí comigo, ele segue com a vida dele. Então, se afastar não tem nada a ver com amor ao próximo e muito menos com perdão. Eu tenho de perdoar, eu tenho de respeitar sim os meus parentes, os meus familiares, pai e mãe. Mas se eu sei que aquele local me adoece, se afaste. Não é pecado. Então isso é um caminho de mudar a tua vida, mudar a tua realidade. É claro que existem certas mudanças que parece que é drástica, parece que é muito forte para nós, porque nós, principalmente o brasileiro, é muito construído no aspecto de família. Mas a família não é perfeita, mas tem que ser um ambiente de nutrição e refúgio, não de adoecer o próximo. Então nós devemos ter essa consciência em nós. E para mudar, é preciso ter o autoconhecimento. Acho que eu dei 11 palestras aqui esse ano, as 11 eu utilizei. Autoconhecimento liberta. O que é autoconhecimento liberta? Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não queira buscar a verdade fora de você, busque a verdade dentro de você. Então quanto mais você se conhece, você começa a lidar melhor com você e com a vida e com as pessoas. Você consegue colocar limites para as pessoas, para que elas não passem por cima de você. Garanta o teu bem-estar, a tua saúde, e assim você possa fazer o bem para as pessoas que estão abertas para receber o bem que você tem para dar. E buscando o autoconhecimento, devemos nos questionar, quais são os meus valores? Como assim? Aquilo que eu tenho como prioridade. Se eu coloco família
como meu valor principal, eu vou me adoecer naquela família que estiver ruim, porque não importa a saúde para mim. O principal valor é minha família. Não importa como aqueles integrantes são. Se a saúde é mais importante para mim, é acima da família, então eu sempre vou buscar viver de acordo com aquilo que mantém o meu bem-estar. Se estar em paz é o mais importante para mim, eu vou ser aquela pessoa que evita conflito. Eu não vou dizer não para ninguém, mesmo quando eu quero dizer não. Eu vou sempre abaixar a cabeça porque eu não quero conflito. Porque o valor principal da minha vida é estar em paz, mesmo quando aquela situação me deixa mal. Então eu tenho que questionar quais são os meus valores. É saúde? É família? É dinheiro? É amor? Relacionamento? O que é? Então a partir disso eu começo a ter uma noção. Opa, a minha vida está assim porque são esses os meus valores. É isso que está guiando os meus passos. Segundo fator, quais são as minhas crenças? Mas a gente tem que ser mais específico com as crenças. É claro que cada caso é um caso. Mas vamos pensar assim, uma meta padrão, muita gente quando vira emagrecer. Claro que é um exemplo, porque pode ter tantas causas. Uma mulher que ela está acima do peso, ela luta para emagrecer e não consegue. E talvez por que ela não consegue? Talvez porque ela foi abusada na infância e até a crença. Se eu estiver obesa, eu não vou estar atraente para os homens. Então, não é perigo. Então a pessoa ela vai sempre se sabotar. Olha o poder da crença. Mesma coisa do homem. O homem ele está acima do peso e ele quer emagrecer, mas ele não entende por que ele se sabota. É que talvez ele se sinta insegurança, fraco. Então quando ele se sente maior, ele dá uma bengala de ser, sou mais forte. Então, olha o poder da crença. Então eu tenho que questionar quais são as crenças que estão atrás dos meus comportamentos na minha vida. Então os valores e as crenças são principais, para quem tem um norte de como vamos mudar a nossa realidade. Como também ser específico. Porque às vezes tem pessoas que a gente pergunta, como você está? Estou mal, mas o que tem de ruim? Não sei. Ou às vezes a pessoa fala assim, problema no meu trabalho, mas qual é o problema? Não sei. O problema é meu marido, mas qual é o fator do seu marido? Tem que ser específico para que a gente possa, de fato, trabalhar em cima daquilo. E como nós podemos trabalhar? Um exercício de buscar se visualizar fora do corpo, acima. Quando eu me olho de cima, eu olho para mim, começo a observar quais são os meus comportamentos, meus pensamentos, em certas situações. Quando a gente consegue se olhar de fora, fica mais claro, a gente começa a trabalhar melhor dentro de nós. Para fazer a reforma íntima, para fazer essa transformação, essa mudança em nós devemos ter como exemplo igual ter uma casa. Quando nós temos uma casa, não adianta falar, minha casa está com problema, mas aonde está esse problema? É encanamento, é elétrica, é infiltração, é telhado. Então é a mesma coisa conosco. Seja específico, saiba os seus valores, ênfase, seja específico para saber qual que é a raiz do seu problema e trabalhe em cima disso. E trabalhar em cima disso implica em autorresponsabilidade. Outra palavrinha que utilizamos muito durante as palestras desse ano. Eu sou o único responsável pela minha realidade. Eu sou a única pessoa que tem o controle de me lapidar. É claro que é um processo que implica dedicação, paciência e respeito consigo mesmo. Ninguém muda da noite para o dia, ninguém. Não adianta querer dar salto, que não é assim que funciona. O importante é um passo a cada dia. A gente ilustrar o que acaba engordando mais, o que eu como do Natal para o Ano Novo ou do Ano Novo para o outro Natal. Então, aquilo no dia a dia. É o passo, um de cada vez. É isso que faz a transformação. Não é aquilo que eu vou tentar fazer de uma vez só. Não é assim que a gente constrói o nosso interno ou lapida o nosso interno. É um passo a cada dia, respeitando o nosso tempo. Não é o tempo do outro, não é o tempo do palestrante, não é o tempo da religião, não, é o seu tempo. Respeite o seu tempo, mas não pare de se lapidar, de trabalhar para as suas mudanças, aquilo que você deseja. A transformação que ansiamos começa dentro de nós, parte de nós, não é de fora. E quando a gente parte da ideia que a vida, a realidade é um reflexo do nosso interno, nós sempre precisamos nos questionar. Está uma situação ruim na minha vida? Se questione. Como isso existe dentro de mim? É um problema no trabalho. De que forma esse problema existe dentro de mim? Será que eu me desrespeito? Será que eu me autocritico demais? Será que eu me desprezo? Como que é? Não basta na vida ser bom no trabalho,
ou ser bom esposo ou boa esposa. Isso não garante bom retorno. A gente está cansado de ver pessoas que se dão demais no profissional e no afetivo, o retorno é zero. Porque, além de ser bom para fora, você tem que ser bom com você mesmo. A partir disso, a vida, o universo, seja o nome que queira dar, ela começa a fazer o cálculo melhor, começa a retribuir daquilo que você merece de fato. Então, quando a gente parte a olhar para nós com os bons olhos, o fardo da vida se torna mais leve. Não é que a terra se torne um paraíso, porque aqui não é o paraíso. Tem o lado bom e o lado ruim. Vamos continuar vivendo momentos ruins nessa vida, porque faz parte dessa terra, dessa escola. Mas quando nós vamos fazendo essas mudanças dentro de nós, a nossa mente ela se torna mais iluminada para enxergar aquelas situações como forma de crescimento e aprendizado. É assim que a gente se torna mais leve para a vida. Vai ter dificuldades, vai ter tempestades, vai ter pessoas difíceis em nossa vida, a gente vai começar a enxergar melhor. Quando eu enxergo melhor, eu vou reagir melhor diante das situações e terei resultados melhores. E para isso, para eu ter bons olhos, está associado à minha autoimagem. O Brasil, lá fora, ele é visto como um povo alegre, é um povo quente, um povo que gosta de festa. Mas o aspecto de autoestima não é tão alto assim, da nossa cultura. A gente para pensar, a nossa cultura ela não enfatiza o crescimento, né? Na verdade, ela acaba pregando assim, se o meu vizinho ou um parente começa a prosperar, opa, ele está fazendo coisa errada. Então, assim, a nossa cultura não valoriza o crescimento, devido à autoestima. Então, nós devemos mudar isso e perceber que, desde a infância, nós fomos ouvindo e abraçando coisas negativas. Pessoas falaram coisas negativas para nós ou sobre nós, e nós abraçamos como verdade. E nós precisamos soltar isso. Se eu quero melhorar a minha autoimagem, eu tenho que soltar toda essa coisa ruim que eu peguei dos outros. E às vezes o outro falou não por maldade, às vezes é por proteção. E colocou em nós culpa, medo, algo negativo, que afeta toda uma vida. Então nós precisamos novamente o autoconhecimento, identificar o que eu abracei como uma verdade sobre mim. Você olha para o espelho, como você se vê, o que você pensa de você, quais são os seus pontos fortes e fracos. Geralmente, muitas dessas respostas têm pitacos dos outros que a gente pegou desde a infância. Então é necessário soltar tudo isso. Solta. E principalmente, como a vida é no presente, pare de dar ouvido às coisas negativas que as pessoas possam estar falando ainda para você. Porque existem pessoas que falam bem de nós e existem pessoas que falam bem e mal de nós. Não dá para agradar todo mundo. Às vezes nós fazemos uma ação e aquela mesma ação tem pessoas que vão aplaudir e tem outras que vão nos criticar. Faz parte. Eu preciso parar de ouvir essas coisas negativas e começar a ouvir o meu coração, ouvir a minha alma, a minha essência. Conforme eu vou ouvindo a minha essência, mais forte eu vou me sentindo para dar um passo de cada dia nessa transformação, nessa lapidação interna da minha realidade. E essa era a nossa mensagem de hoje. Vamos para a nossa vibração. Vamos vibrar gratidão. Gratidão a Deus, à espiritualidade, pelas bênçãos, pelas oportunidades, pela proteção, pelos livramentos, pela providência, por tudo de bom que ocorreu conosco hoje e durante o ano. Agradecendo a força que nos foi concedida para superar tantos desafios que passamos. Agradecemos por todo amparo, por toda a força que o alto nos concedeu e nos concede. E vamos vibrando com alegria, com gratidão, unindo a todas as pessoas que vibram o bem, que vibram o melhor, que meditam, que emanam tudo de bom. E vamos formar essa egrégora, essa corrente do bem, essa energia que vai sendo gerada aqui, para que a espiritualidade utilize neste momento para tratar dos irmãos e irmãs que padecem pelas enfermidades diversas, que estão nos hospitais, que estão nas sarjetas, que estão nos seus lares. Vibrando por todos os
irmãos que têm o nome contido na caixinha de vibração e do tratamento à distância. Vibrando pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos. Vamos vibrar tudo de melhor para a nossa semana, para o ano que está chegando. Vamos vibrar por todos os irmãos que estão neste momento à distância, receptivos para os tratamentos, e como também para os irmãos que estarão receptivos em outro momento. Mas como para a espiritualidade não existe espaço e nem tempo, vibremos por todos eles. Que essas energias possam envolvê-los, trazendo a limpeza necessária, a limpeza da energia, a limpeza do mental, do emocional. Traga o equilíbrio, traga a harmonia, a renovação da fé, da força, do ânimo de cada um desses irmãos e irmãs. Vamos vibrar por esta casa, para que as equipes possam utilizar essas energias nos tratamentos mais diversos que aqui são realizados. Graças a Deus. Graças a Deus. É o pessoal do Instagram, gratidão. É o pessoal que vai estar assistindo depois, gratidão também. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal da casa, compartilhem com seus amigos e grupos do WhatsApp. E a todos vocês, muito obrigado pela atenção, pela energia aqui gerada. Todos tenham abençoado um ótimo, excelente 2024. Que possam ter suas realizações, suas manifestações, suas construções que vocês tanto desejam, tanto dentro quanto fora de vocês. Amém? Amém.